Fala galera, eu sou o Vinícius Vale e vamos falar um pouco mais sobre a jornada do engenheiro de dados. Hoje o nosso tema é sobre tipagem de dados. Porém, antes de iniciar, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todas as novidades. No vídeo anterior, falamos um pouco sobre como o sistema interpreta os bits e os bytes. E nesse vídeo, entenderemos um pouco mais sobre a tipagem de dados. Tipagem de dados são utilizados para indicar ao compilador ou interpretador as conversões necessárias para obter os valores em memória durante a construção de um programa. Os tipos têm geralmente associações com valores na memória ou com objetos ou variáveis. Dentro da computação, existem dois tipos de dados, os tipos primitivos e os tipos complexos. Nesse vídeo, não falaremos sobre os tipos complexos, não por agora, mas vamos deixá-lo para depois. Quando falamos dos tipos primitivos, podemos separá-los em três categorias: os tipos numéricos, os tipos temporais e os tipos literais. Vamos começar pelos tipos numéricos. Os tipos numéricos inteiros, como por exemplo o small int, int e o big int. Os números reais, como o decimal, float, double, entre outros. E os lógicos, como o bit e o booleano. Esses tipos são usados, como o próprio nome diz, para trabalhar com números. Cada um desses tipos possui características específicas para armazenar cada tipo de dado. Outro tipo é os tipos temporais, que armazenam dados para os tipos data, como o tipo date ou o tipo time e até mesmo o tipo timestamp, entre outros. Os tipos temporais dão suporte quando há necessidade de armazenar um valor no tempo. Já os literais, temos três tipos que definem o dado. Os tipos caracteres, como os tipos char e varchar, usados para armazenar textos curtos. Os tipos texto, como o text, usado para textos mais longos. E os tipos binários, como o tipo blob, usados para armazenar dados como arquivos e documentos. Cada um desses tipos possui características que trazem valor ao dado. Entender qual é o melhor tipo usar trará vantagens quando estivermos falando de milhões de linhas. Vamos a um exemplo. Fala pessoal, então vou mostrar para vocês aqui como que o Postgres reage quando a gente começa a fazer inserções usando tipos distintos, tá? Então aqui inicialmente eu vou criar aqui um database, vou me conectar nesse database e aqui eu vou criar duas tabelas. Vou criar a tabela com o tipo BigInt, onde eu vou inserir nele um ID, que eu vou chamar aqui de serial, vou adicionar nele aqui a idade, que eu vou chamar de idade BigInt, e eu vou adicionar aqui mais um campo, que eu vou chamar de sigla. Eu vou dar aqui um char1. Então eu vou criar a tabela chamada BigInt. E agora eu vou criar também a tabela chamada tipo smallInt. E vou alterar aqui a idade para smallInt. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu já tenho essas duas tabelas, né? As duas tabelas estão zeradas de tamanho. Então agora eu vou inserir dados ali dentro. Mas o que eu vou inserir, né? Como eu tenho ali uma idade e uma sigla, então eu vou aproveitar as próprias funções do Postgres para chamar uma aqui. Vou chamar aqui a Generate Series para gerar aqui um número aqui que vai de 65 a 122. Né? Ele vai gerar essa numeração. E eu posso também chamar aqui de novo o Generate. Vou chamar de novo o Generate. Passar para ele também. E dessa vez eu vou converter para um char. Tá? Então dessa forma ele também já traz aí o número codificado da tabela ASCII. Tá bom, perfeito. Feito isso, eu vou pedir para ele fazer isso uma quantidade de vezes, né? E eu vou fazer com que para que ele faça isso, chamando também o Generate Series para ele gerar isso pelo menos uma única vez. Então, quando eu executo isso, ele faz uma única vez. Se eu alterar ali para 2, ele vai executar esse ciclo duas vezes.
né? Então ele começa lá no 65, termina no 122 e começa de novo. Então se eu colocar aqui x vezes, ele vai fazer isso várias vezes. Então o que eu vou fazer aqui agora é fazer a inserção disso dentro da tabela tipo BigInt. Eu vou alterar esse valor aqui para 100.000. Opa! Faltou um detalhe aqui. Pronto. E agora eu vou fazer com que ele insira aí 100.000 registros, né, que vão numerados aí de 65 a 122. Então ele vai inserir uma quantidade grande aí de dados. Isso deve demorar aí alguns segundos. Vamos aguardar. Perfeito, foi. Agora eu vou fazer com que ele faça a mesma coisa, só que para o SmallInt. Então ele vai inserir agora a mesma coisa na outra tabela. Vamos aguardar. Perfeito. Então ele inseriu dentro da tabela BigInt, tipo BigInt, na SmallInt, 5.800.000 registros. Então se agora a gente avaliar o tamanho que cada um dessas tabelas ficaram, a gente percebe que a BigInt, apesar dela armazenar os mesmos registros, os mesmos dados, ela tem um tamanho maior do que a SmallInt. Tá? Por quê? Porque o tipo SmallInt ele consome menos bytes, né? Ele tem um tamanho menor e com isso ele consegue reaproveitar melhor o espaço. Percebemos que ao usar um tipo mais encaixado para o que é preciso, resultou em boa economia de recursos. Agora, imagine o quanto economizaria quando tivermos umas casas dos milhões. Para que possamos entender melhor como funciona isso, vamos fazer uma analogia. Imagine que o BigInt é o equivalente a um caminhão com a capacidade de 8 bytes, ou melhor, 64 bits. O inteiro é um carro com capacidade de 4 bytes ou 32 bits. E o SmallInt seria uma moto com capacidade para 2 bytes ou 16 bits. Cada um deles consegue carregar uma quantia máxima de informação. Sabendo que cada tipo tem a sua capacidade, fica claro que transformar um SmallInt para int ou int para BigInt é possível e tranquilo, pois bastaria o sistema arrumar mais bits para armazenar o dado. Porém, o inverso não é verdadeiro. Se você tentar transformar um BigInt em um int, e provavelmente que haja perda de informação. Então sempre atente-se ao tipo de dado que está sendo trabalhado. Lembre-se, usar uma boa tipagem garante que a utilização dos recursos computacionais sejam melhor aproveitados. E quando falamos de Big Data, onde o engenheiro de dados nada de braçada, essas estratégias precisam ser muito bem aplicadas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todas as novidades. E lembre-se, estamos em uma jornada.